Tenho muito isso em mente, de que o atleta, ele é um agente de transformação. Então, como a gente vai transformar só simplesmente vivendo para ganhar medalha, para fazer resultado? Mas a gente pode fazer outras coisas, pode entrar para gestão, a gente pode trabalhar com palestra, a gente pode se tornar um educador físico, pode se tornar um técnico lá na frente, um fisioterapeuta, sabe, um professor, uma professora, enfim. Então eu sempre falo, vamos sair, vamos furar essa bolha e vamos compartilhar muito mais coisas. PodVirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, o lado bom de tudo, disponível também em vídeo no canal da R7. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou Adriana Amaral e, dando sequência à nossa série especial de entrevistas com atletas inspiradores, a conversa de hoje é com a primeira atleta brasileira a conquistar um tricampeonato mundial e a única a se consagrar tetracampeã mundial. Da equipe de natação paralímpica do Brasil, ela é a atleta mais experiente. Está a caminho da sua 5ª Paralimpíada. Mas, apesar do currículo admirável, como a própria diz, ela é muito mais que a piscina. Seja bem-vinda, Edênia Garcia. Ai, muito obrigada, adorei o texto de introdução, muito maravilhoso. Obrigada a nós, um prazer imenso tê-la aqui conosco. Vamos embora? Vamos nessa. Então tá bom. Edênia, como você descobriu a natação? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Olha, eu tinha 12 anos, né? Eu acredito muito que não foi uma coincidência, foi algo que já estava aí para acontecer na minha vida. Meu pai, até então, era motorista do bairro onde a gente morava, motorista de ônibus. E eu tinha recebido a indicação do médico, do neuro, que eu precisaria fazer natação, né? Como forma de tratamento para minha síndrome. E a gente não sabia onde procurar. Só que meu pai sempre levava um rapaz no mesmo horário, com roupa esportiva, um aspecto de atleta, né? E ele perguntou para onde que ele iria. Fez essa pergunta porque ele ficou curioso. E ele falou que estava treinando para ir para Sydney, em 2000 isso. E aí ele meio que fez uma conexão na mesma hora. E aí contou minha história, contou que a gente estava procurando um local e o Assis levou a gente até o local que ele treina. Então, uma semana depois eu já estava no Tubarão, na escolinha, fazendo aquele teste, pega brinquedo no fundo da piscina, sobe, desce, né? Um teste padrão, para ver se você tem alguma coisa ali que vai identificar que vai ser um futuro nadador ou nadadora, né? Então, foi, assim, super coincidência para quem acredita, mas eu acho que estava muito ali certinho para o que ia acontecer. Já estava escrito, já era seu destino, né? Certeza. Bom, e quando a natação deixou de ser um tratamento e se tornou algo realmente profissional para você? Olha, eu sempre levei muito a sério essa questão da competição, né? Sempre fui muito competitiva desde criança. Então, mesmo que tivesse aquela brincadeira de criança, eu queria chegar na frente, eu queria ser a mais rápida. Então, eu sempre levei muito a sério a natação. Eu me divertia muito, era um lugar, né? E é ainda um local que eu me sinto super livre. Mas eu acredito muito que foi no primeiros Jogos Paralímpicos, em Atenas. Até então, com 17 anos, né? Então, eu percebi ali que não era só diversão, que não era só aquela brincadeira de criança, sabe? De quem chega primeiro. Ali estava o mundo inteiro, tinha, assim, várias potências, né? Eu estava disputando a medalha ali de ouro com uma grande atleta, né, que é japonesa, a Mayumi Narita. Então ali foi que caiu a ficha de que ali era para valer, que era algo que eu poderia levar muito a sério e que, né, levando a sério eu teria um futuro mais promissor. Então em 2004 foi quando caiu a ficha, acho que dá para, não no sentido de profissão, mas no sentido de colocar o pé no chão e saber que é algo muito sério, né? Então, acho que ali foi que começou isso, na minha veia, assim, passou de ser uma competiçãozinha, entre aspas, de criança, de adolescente, passou a ser realmente algo muito sério.
Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, você chegou numa Paralimpíada sem achar que aquilo ali era sério ainda. Era prazer para você e mesmo assim você conseguiu o índice. Até hoje é muito prazeroso, né? Então eu gosto muito de desafiar meu corpo, de conseguir melhorar. Mas naquela época, 17 anos, então eu tinha participado de um mundial só. E eu acredito que quando voltei, né, de Atenas, que eu vi que eu precisava realmente melhorar muita coisa para estar sempre entre as 3 do mundo, porque aquilo ali era o que eu desejava, estar entre as 3 do mundo. Então, para isso, eu precisaria me dedicar mais, precisaria procurar patrocínio, precisaria, sabe, sair daquela zona do veio dando certo até aqui, a gente treinou, deu certo. Não, mas para continuar dando certo, a gente precisa fazer algo diferente. E o diferente é se dedicar mais, procurar mais investimento, sabe? Mas Atenas foi aquele choque de realidade. Gente, talento nato, né? Talento nato, adorei. Bom, a sua especialidade é o nado de costas, né? É também o estilo que você mais gosta? Ou já era predileto desde que você começou a nadar? Olha, ou não era o predileto, na verdade? Não era. Eu tenho uma história para contar sobre o nado de costas. Foi assim, quando eu comecei, né, a professora ficava na água, na piscina, e a gente nadava no 12,5, né, metade da piscina de 25. E a primeira vez que ela pediu para que eu atravessasse os 12,5, eu não consegui. E era crawl, né? Então eu ficava muito agoniada com a respiração. O fato de ficar sem respirar por muito tempo ou ficar com o rosto na água me deixava um pouco assim desesperada. E no dia que eu atravessei, ela não viu, ela estava de costas. Então aquilo meio que me frustrou. E eu falei, cara, não é para mim, eu não vou nadar o crawl, eu tenho certeza que esse estilo não é meu. E minha professora, na época, ela não tinha especialidade no costas, então ela não sabia ensinar o costas. Ela chamou uma amiga dela, que era especialista do costas, e me ensinou. E a primeira coisa que eu prestei atenção foi, eu vou ficar com o rosto fora da água, não vou ter a preocupação de prender a respiração, e a flutuação tá me parecendo ser um pouco melhor. E foi ali que eu decidi que seria o costas. E desde então, eu me dediquei, treinei, todos os treinos sempre são, assim, 90% costas. O crawl eu só nado para soltar, para relaxar no treino, sabe? Sim. Mas o costas foi naquele momento. Eu olhei e falei, olha, é muito mais fácil. Costas. E a vontade de se profissionalizar, Edênia, foi motivada por algum ídolo? Você tinha um ídolo no esporte? Olha, que eu me lembro, não teve alguém que falou, olha, sobre isso, sabe? Mas eu vi ali uma oportunidade. Né? Eu tive grandes exemplos de atletas dedicados, o próprio padrinho, né, o Assis, tive a Hildene, o Gladson, o próprio Clodoaldo Silva. Então eu comecei no mesmo lugar que o Clodoaldo Silva, então eu cresci vendo grandes exemplos, né? E foi, eu sempre falo, foi muito natural, não foi algo que eu disse, eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, sabe? Foi indo, foi uma escolha que eu fui fazendo diariamente. E foi dando certo, foi indo com naturalidade e acabou acontecendo de me tornar profissional nisso, né? Acabou que eu só vivi para o esporte, né? Eu acabei conseguindo, né, viver do esporte. Que poucos atletas conseguiam naquela época e muitos também não conseguem hoje. Então, foi muito sobre essa escolha diária, sabe? De que, olha, eu estou disposta a sentir dor, eu quero isso, eu quero aquele título que eu não tenho ainda e eu consigo buscar, sabe? Então foi muito natural, não foi algo imposto ou algo que eu vi alguém fazer, e eu também quero fazer, sabe? Sim. E há quanto tempo você fez essa escolha? Quanto tempo você está nesse caminho? Olha, se eu for falar para você que foi aos 12, que pode ter sido, mas eu não tinha maturidade para saber sobre isso, por volta de uns 18 a 19 anos, por aí. Sim. De me dedicar ao esporte. Logicamente que eu estudava, né? Iniciei uma faculdade, mas o meu foco sempre foi o esporte, né? Consegui me superar a cada competição aí. Então, tenho 18 para 19 anos. Eu posso estar enganada, mas é mais ou menos isso. Bom, e essa sua superação te leva a inspirar muitas outras novas futuras atletas. Isso para você é uma espécie de medalha, é um prêmio? Olha, eu acho, assim, para mim, eu acho que não há nada mais gratificante do que você, não é no sentido de ser exemplo, mas você ser a voz para muitas outras crianças, mulheres,
né, meninos também, no sentido de, eu acredito muito, olha, se alguém está ouvindo minha história hoje, e se essa criança, ela tem alguma coisa que parece com a minha deficiência, ou alguma limitação no corpo dela que parece com a minha deficiência, ou ela se enxerga assim, mesmo não tendo nada a ver com a minha deficiência, e ela pensar por um segundo, olha, eu posso fazer igual, eu posso fazer algo semelhante, eu não preciso ficar aqui em casa, sabe, escondida, eu não preciso, eu preciso praticar uma atividade física, enfim, qualquer coisa nesse sentido é um prêmio, sabe, porque quando eu comecei, né, quando eu era criança, eu não tinha noção de que eu tinha uma deficiência ou uma limitação. Então, por falta de conviver com outras crianças assim, de ver exemplos assim, né, na televisão, no bairro, na escola, eu não me via como deficiente, uma pessoa com deficiência. Então, eu fico muito feliz quando alguém fala, olha, eu vi sua história, eu comecei a acreditar que eu poderia praticar uma atividade física e acabei me tornando atleta, me deixa muito feliz. Bom, a sua infância, a sua adolescência foi em Natal. Praia, né? Aquele clima todo do Nordeste ali. Como foi sua mudança para São Paulo? Você se adaptou facilmente por aqui? Todo mundo faz essa pergunta, mas assim, quando meu pai sempre foi motorista, né, interurbano, então era muito difícil ficar muitos anos no mesmo emprego, né? E por esse motivo a gente mudava muito. Então eu saí do interior do Ceará, vim para a capital do Ceará, depois fui para Natal, voltei de novo para o Crato e, sabe, fiquei mudando o tempo todo. Então isso me ajudou muito na infância, na adolescência, a me adaptar bem aos lugares. E sem falar nas viagens, né? Quando você é atleta, você viaja desde os 14 anos, você está sempre em algum lugar diferente. Então isso ajudou muito na hora de fazer a escolha de vir para São Paulo. Lógico que a gente sente muita falta da praia, daquele ar fresco, sabe? O clima tropical, porque a gente está no inverno. Então aqui o tempo todo, como eu queria estar lá em Natal suando, sabe? Enfim. Mas assim, eu gosto muito de São Paulo. Foi uma cidade que me acolheu muito bem, né? Uma cidade que tem uma mega estrutura que é o CT. Então eu falo que foi fácil, né? Assim, a parte mais difícil é ficar longe da família por um certo tempo, mas acabou que minha irmã veio, minha mãe veio, então hoje moram comigo. Minha irmã já casou, minha mãe mora comigo, então se tornou algo menos difícil, assim. E com o tempo a gente vai acostumando. Então eu falo que foi uma das melhores decisões que eu tomei, sabe, na minha vida, assim, profissional e pessoal também. Você falou agora há pouco sobre a sua descoberta de que o seu futuro seria na natação na sua primeira Paralimpíada em Atenas. Mas como foi a experiência de estar lá na sua primeira Paralimpíada? Você era novinha, tinha 17 anos, uma menina. Uma menina ainda mais para aquela época, era uma menina mesmo. Assim, foi super mágico e ao mesmo tempo um choque de realidade, né? Você chega numa mega estrutura, uma piscina incrível, uma estrutura na vila, nas arenas de competição. E você vê que tem uma mega estrutura por trás da natação que você faz, né? Eu falo assim, eu fazia uma natação, mas eu não tinha a ideia da grandiosidade que é o esporte paralímpico, o quanto profissional é, né? E foi um misto, assim, de... Nossa, eu tô conseguindo ir para um lugar que eu nunca imaginei na minha vida, né? E ao mesmo tempo, olha, para se manter aqui é difícil. Você precisa se dedicar. Então, assim, eu lembro de momentos... eu saindo da piscina da prova, correndo pro telefone, o primeiro telefone que eu queria, ligar para minha mãe, falar como eu estava me sentindo. Então, assim, teve muitos momentos mágicos, sabe? De acordar na vila, sabe, olhar pela janela, pegar o transporte e sentir todo aquele clima de jogos, sabe, paralímpicos, porque tem um clima diferente lá dentro. É um local diferente, sabe? Só quem tá lá dentro sabe. É muito gostoso você sair, confraternizar, você vê lá na vila, você sai do seu quarto, você tem vários países na vila, né, confraternizando, conversando, enfim, é muito diferente. Então, assim, eu ficava com a barriga ao mesmo tempo, sabe, aquele friozinho de novidade, e ao mesmo tempo concentra que você tem que nadar, você vai nadar bem, sabe? Uhum. Então, foi muito isso, um misto, assim, de coisas únicas na minha vida, assim, bem mágico mesmo, até a questão da cultura, da alimentação, que é diferente, tem todo tipo de cozinha, né? Cozinhas de todos os tipos de continentes. Então, assim, foi esse misto de novidade com uma responsabilidade sem tamanho, sabe, assim.
E apesar de tão novinha, 17 anos, primeira competição desse porte, você já conquistou ali a sua medalha de prata nos 50 metros costas. O que você nunca vai esquecer daquela medalha? Da medalha, É, o momento que você subiu ali no pódio, uau, tô aqui. olha, da naturalidade com que eu lidei com tudo. É mesmo? Percebi há pouco tempo de um ex-coordenador nosso da natação fotos daquele momento que eu não tinha muitas fotos do momento ali. Então eu pude ver a Edênia simplesmente de um momento muito natural, sabe? Eu sorri, não sabia o impacto que aquilo tinha na minha vida, não tinha ideia, né? Até porque tudo aconteceu depois de Atenas. Né? Então foi muito natural. O meu único objetivo era atravessar a piscina o mais rápido possível, né? E para pegar medalha ou fazer uma prova boa, enfim. E eu agi com muita naturalidade, sabe? E assim, não tinha aquela pretensão, eu tô treinando para essa medalha, sabe? Aquela coisa toda que a gente começa a planejar quando se torna um atleta profissional. Então, o que mais me traz assim de recordação é isso, essa naturalidade de participar de um grande evento, sabe? Bom, dá para perceber que você é leve, né? Você é uma atleta leve, assim, me passa uma coisa de uma leveza mesmo. E naquela época, parece que você ainda era mais, porque você realmente estava curtindo o momento, né? Você não tinha talvez o peso da responsabilidade de falar, eu tenho que ganhar. Isso simplesmente aconteceu. Exatamente. Até porque não tinha muito dinheiro, envolvendo muito dinheiro em tudo. Então era tudo muito natural, era tudo muito mais leve. Pode ser que para outros atletas, obviamente, não fosse assim, né? Mas para quem estava começando, como eu, na época, para mim era bem mais leve tudo, era mais natural, sabe? Sim. E a volta para casa, quando você voltou? Encontrar a sua família com essa medalha no peito ali já? Então eu lembro que foi a primeira vez que eu passei muitos dias fora, muitos dias, mais de 30 dias, se eu não me engano. E quando o avião, né, estava começando a pousar no aeroporto de Natal, minha família ia me receber embaixo, então eu já via que eles estavam vindo, né, da janela, e eu chorei. Simplesmente chorava. Tem registro desse dia que eu tô agarrada com eles, beijando, é muito choro, assim. Foi uma das vezes, assim, foi a primeira vez que eu senti muito de ter que ficar longe deles, sabe? Sim. Foi intenso, assim. Aí teve carro de bombeiro, teve imprensa, então foi divertido. A chegada foi bem divertida. Isso lá em Natal? Lá em Natal. Que legal. A gente saiu na cidade, pelas ruas, no carro de bombeiro, então foi bem diferente, assim. Exausta, né? Porque a viagem consome muito a gente, não só o translado, mas a competição inteira, desde o momento da concentração até o final. Então, esse momento que a gente chegou foi bem divertido, assim, para acordar, porque eu estava acabada da competição. E em 2017, depois de 15 anos competindo na classe S4, devido à evolução da doença, você foi reclassificada para competir na classe S3, né? Como foi essa mudança para você? Olha, foi algo que eu tive que ir me acostumando, não só pelo fato de toda vez que alguém perguntava qual é a sua classe, eu falava S4, não conseguia falar S3, né? Porque, querendo ou não, para o esporte, para a competição, se você baixa de classe, você fica numa classe ideal para você e você se torna mais competitivo e, consecutivamente, tem mais chance, né, de pegar um pódio ou uma boa colocação, é bom, isso é bom. Mas, por outro lado, você tem uma síndrome degenerativa, isso significa que você está piorando, você está perdendo movimento, você está, né, ficando mais fraca, digamos assim, né, de um grosso modo. Então, assim, eu fiquei entre essa questão de ser atleta e da pessoa Edênia, né? Então, muita gente me deu parabéns por eu ter descido e ter feito grandes marcas naquela categoria. Eu falei, olha, me dá parabéns quando eu baixar e estiver batendo recordes e estiver daqui para frente melhorando naquela categoria. Mas é um momento delicado, não é um momento fácil, né? É um momento de pura alegria, sabe? Eu demorei alguns dias, digamos meses, para me acostumar com a ideia de ter baixado de categoria. Mas não era nada de surpresa também. Desde o Rio 2016, eu sabia que meu corpo já não era o mesmo. Então, seria simplesmente confirmar aquilo que eu vinha sentindo há quase 2 anos e meio. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora talvez não saibam
não consigam entender, né, essa diferença de classificação, S4, S3, e o que isso impacta em relação ao rendimento, ao fato de você dizer que teve, não sei se é uma regressão, a gente pode dizer isso, fisicamente, não sei, uma mudança fisicamente, acho que é isso. Então eu queria que você explicasse um pouquinho quais são essas diferenças de classes. Então, olha, a natação, ela vai de S1 a S14. Quanto menor o número, maior seu comprometimento, maior a sua deficiência, maior a sua limitação, né? A minha categoria é S3, então eu tenho os 4 membros, mãos e pernas, que eu não consigo andar e minhas mãos são fechadas também. Então, uma característica que eu posso dar, hoje não existe mais padrão de classe, né? Que aquele atleta, você olha para o atleta e fala que ele é de tal classe. Então, hoje em dia mudou muito. Mas eu posso dizer que a maioria da classe S3 e S4 tem esse comprometimento dos 4 membros, né? Então, de S1 a S10 é físico-motor, né? Tem alguma deficiência nos membros, né? S11, S12 e S13 é deficiente visual, então tem desde o cego até o cara que enxerga um percentual maior, mas que não total, né, da visão dele, e tem o S14, que é o intelectual, que é a última categoria da natação. Então, se eu puder te dar uma ideia geral, é isso: quanto maior o número, menor a deficiência. Em paralelo à carreira de atleta, você também é palestrante. Qual o significado dessas palestras, de ser palestrante para você? Olha, compartilhar. Eu acho que a palestra, para mim, tem esse significado, compartilhar. É no compartilhar de histórias, de experiências, e o que eu aprendi, porque eu levo muito das coisas que eu aprendi, que eu vivenciei, para a palestra, né? Então, em algum momento, 1, 2 ou, sei lá, nenhuma pessoa talvez não se identifique com a minha história ou com o que eu aprendi naquele momento, vai fazer diferença. No sentido de, opa, ela passou por coisa semelhante a mim, eu acho que eu consigo colocar isso em prática. E depois tem muito da troca pós-palestra, né? Então eu converso bastante com as pessoas que estão assistindo e existe essa troca depois também. Então, assim, é como se eu deixasse um pouquinho de mim ali, mas também eu levasse, sabe, do pessoal que está assistindo. Então, a palestra significa isso, compartilhar. E quem compartilha, eu acho que multiplica também, né? Então, é isso que eu acredito. E eu vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein? Passa. O que é mais gratificante para você? Inspirar as pessoas nas palestras ou a medalha no peito? O que é mais difícil? Mais gratificante, o que te dá mais prazer. Cara, a palestra não tem uma pegada que é surreal, é uma energia surreal ali, sabe? Uhum. Lógico, a medalha é muito material, né? Daquele suor que você trabalha, você rala o ano inteiro, 4 anos, um ciclo inteiro. Então, quando sai a medalha, meio que materializa tudo aquilo, né, que você fez. Mas a palestra é algo que eu não consigo descrever, que é muito... Tem uma energia, né, quando a gente está ali, de troca, de compartilhar, que eu não sei te explicar, mas é muito gratificante, assim, eu não consigo descrever, sabe? Acho que fica ali muito, muito igual os dois. Mas, certamente, uma das minhas... Aí, no meu futuro, que eu vou seguir, com certeza, é a carreira de palestrante também. Bom, e por falar em futuro, você também completou o curso de Gestão Estratégica do Esporte pela FGV, né? Você faz questão de não se limitar à piscina, como você falou das palestras. Por quê? Olha, se fala muito hoje em dia sobre capacitismo, né? Da pessoa com deficiência, de que o que eu acho é o seguinte: todo ser humano ele não é limitado só a uma única coisa. Por exemplo, eu sou atleta, né? Sou um atleta com deficiência que pratica o alto rendimento, mas eu não sou só isso. Então, eu falo muito que nas minhas redes sociais eu posso falar de tudo, mas tem que ter consciência também do que eu estou falando e ter conhecimento, lugar de fala para aquilo que eu estou falando, né? E eu sempre falo para os atletas novatos: estudem, vão atrás conheçam outros assuntos, não falem só sobre natação, só sobre treino, porque você vai se limitar, você não vai conseguir expandir, sabe? Sai da bolha, sai dessa sua bolha de só falar sobre esporte, porque eu tenho muito isso em mente, de que o atleta, ele é um agente de transformação. Então,
Como a gente vai transformar só simplesmente vivendo para ganhar medalha, para fazer resultado? Isso é um dos pontos, isso é um dos eixos que a gente pode atuar. Mas a gente pode fazer outras coisas, pode entrar para a gestão, a gente pode trabalhar com palestra, a gente pode se tornar um educador físico, pode se tornar um técnico lá na frente, um fisioterapeuta, sabe, um professor, uma professora, enfim. Então eu sempre falo, vamos furar essa bolha e vamos compartilhar muito mais coisas, porque eu não me resumo só à minha deficiência, não me resumo só ao meu papel de atleta, né? Eu sou tia, eu sou irmã, eu sou filha, eu sou namorada. Então, assim, tem outros papéis que a gente precisa desempenhar, né? Por muito tempo, eu vivi só para natação, exclusivamente só pensando nisso. Então, com o tempo, vem a cobrança. Você percebe que você só fez isso durante tanto tempo e você olha para os lados e não sabe mais o que fazer, entendeu? Então, para que você tenha outras possibilidades ou um caminho alternativo, você precisa exercer todos os seus papéis e sair da bolha, porque senão a gente fica muito limitado, sabe? Sim. Bom, e também a carreira de atleta de alta performance tem um tempo mais curto, né? Então é preciso realmente expandir. Aqui no Podvirtes, Edene, a gente tem uma tradição de terminar sempre com a mesma pergunta. Posso fazer? Pode. Se você tivesse que definir o futuro em uma só palavra, qual palavra seria essa? Esperançar. Esperançar? Por quê? Esperançar significa você ter esperança, mas na ação, agir para que seja melhor. Não adianta só ter esperança no coração, na mente e não fazer por onde acontecer. Então é isso, é esperançar na ação, agir para que seja um futuro bom, promissor para todo mundo. Muito bom. E que assim seja. A gente adorei, viu? Conversar com você. Estamos aqui na torcida. Pode ter certeza que vamos estar aqui, vibrando, sofrendo, obrigado. Tortura, porque quem está na arquibancada sofre mais do que quem está ali competindo. Mas todo sucesso do mundo para você. E obrigada. Que você consiga, né, fazer o seu melhor, que é esse seu desejo. Muito obrigada, gente. Foi incrível. Um papo super leve, descontraído. Adorei. Valeu, Edênia. E essa foi mais uma edição do Podvirtes, o lado bom de tudo. Um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras como essa da Edênia. Muito obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Beijo, tchau!